Milton, uma pergunta. No caso de doenças crônicas, né? Às vezes a pessoa tem problema de coração. Eu, particularmente, tenho uma doença que é diabetes. E eu tenho isso há mais de 20 anos, né? Meu pai era diabético, meu avô era diabético. Mas, assim, existe uma cura para essas doenças crônicas ou é uma coisa assim mais de herança mesmo? Como é que funciona isso? Bom, eu vou colocar para ti, sempre tudo claro que eu estou olhando aqui, colocando para você, é fruto de uma vivência muito pessoal, tenho muita leitura, muito estudo, mas é muito mais de uma vivência mesmo. Então, assim, existem informações de que se o corpo perde a função dele, o órgão perde a função, ou se esse órgão, ele é ferido de tal forma que não consegue mais se recompor, não tem como reverter aquele processo. Não tem mais como. Mas se o corpo está lá, está funcionando, por exemplo, diabetes, como você falou, diabetes é um processo que sim, pode ser revertido. Pode ser revertido sim, é possível. Agora, eu preciso entender diabetes. Descobri agora, em dezembro último, que eu estou no grupo de diabetes. Tive essa feliz presente de Natal, que eu mesmo certamente me dei. Aí eu preciso entender diabetes. Mas antes de falar do entendimento de diabetes, eu vou falar o seguinte. Nós vivemos, lá naquele momento da criação, nós construímos um desequilíbrio primeiro. Esse desequilíbrio foi alimentando outro desequilíbrio. Esse outro desequilíbrio ficou aqui. Aí isso me levou a um outro desequilíbrio. Me levou a um outro desequilíbrio. Me levou a um outro, fazendo camadas como uma cebola, como um repolho. A pergunta é, quantas camadas nós temos? A doença primeira foi naquele momento da criação. E tudo mais é consequência. Então, à medida que eu tiro um problema, outro vai surgir. Outro vai surgir. O problema maior também é que aquilo que é chamado doença crônica é crônico porque já existe há muito tempo. Já existe há muito tempo. E ele, quando você, ser humano, está diante de um processo patológico, quando você está diante de um sofrimento, você tem algumas possibilidades. Primeiro, se você estiver num estágio de muita fragilidade, de merecimento, você simplesmente vai a óbito. Ponto. Ou, eu não estou em merecimento e eu tenho um mínimo de equilíbrio. Então, aquele processo patológico, ele vem um outro processo e o subjuga. Na homeopatia, a gente tem uma fala que diz assim, uma doença mais forte sobrepõe-se à mais fraca. Aí ela domina, ela tem mais características que ela domina, controla. Não quer dizer que a outra foi resolvida. Quer dizer que essa está com sinais e sintomas. No dia que eu resolver essa, os sinais e sintomas daquela vão desabrochar de novo. Então, o grande desafio é primeiro entender, existem muitas camadas que eu não tenho acesso. Então, por isso o crônico. Aí eu vou ter que entrar numa visão espiritualista, para os reencarnacionistas, principalmente, e eu tenho um exercício muito interessante, porque eu tenho pacientes espíritas, do candomblé, budistas, mas eu tenho também evangélicos, católicos, ateus. E eu tenho que saber como falar com essas pessoas. Não vou falar para um evangélico sobre reencarnação. Embora eu saiba, eu acredite que tem a reencarnação. E que esse problema que você tem começou lá numa vida X, Y, Z lá atrás. E aí, não foi o meu pai que provocou o problema. Eu escolhi o meu pai porque ele tem a base genética que eu preciso para me manifestar. Então, o meu pai tem, eu também tenho, mas é apenas uma, vamos colocar, coincidência. Mas não é a minha genética que vai me formar, é eu que fundamento a minha genética. A genética é resultado da minha necessidade espiritual. Então, eu preciso, olha só, criatura, eu preciso de um corpo que tenha essa genética, mas eu preciso desenvolver minha história nessa família, e nessa família não tem ninguém, e eu vou ser simplesmente adotado. Aquela família vai me recolher num momento
e eu vou viver a minha vida. Mas eu estou aqui nessa família, vivendo o meu compromisso com ela, mas eu preciso de uma genética que aquele pai, aquela mãe tem para me oferecer. E aí eu trago. Então, a genética, na leitura que eu faço, é uma consequência. É uma consequência. Então, se eu entender esse eu superior, eu mudo o padrão genético. Vocês sabem disso, que a genética é possível ser mudada. É possível. Então, eu posso modificá-la. Ou eu posso chegar num tal ponto em que eu posso bloquear a manifestação de determinado padrão genético. Eu não vou necessitar passar por aquela experiência porque eu já aprendi o que eu precisava aprender. Então, eu não vou precisar passar por aquilo. Então, aquele gene é fechado. Ele não vai se manifestar. Aquela doença, aquele processo não vai se manifestar. Então, o processo em si, ele não tem tanto peso. Se eu fico muito tempo com aquele processo no meu organismo, a ponto de ele eliminar a função do meu órgão ou danificar o meu órgão que não possa reverter, aí eu vou continuar com aquilo. Mas a homeopatia me ajuda a ter um equilíbrio tal que aquilo não me incomoda. Que aquilo não me causa desequilíbrios, ou que me mantém na harmonia mínima para eu fazer o que eu tenho que fazer. E como eu também disse lá na live, uma fala de um médico oncologista lá da USP, que gosto muito, e ele diz assim, Haru, ele fala, existem pacientes que vão a óbito completamente curados. E tem pacientes curados que estão completamente adoecidos. Então, o grande lance é eu ir além do processo patológico. Eu posso conviver com ele. Se o meu eu superior estiver fazendo o que tem que fazer, eu vou estar em harmonia. Mas se eu desviar, aí o processo genético... Para quê? Para me castigar? Para me punir? Não, para trazer de volta. Para levar de volta para a sua estrada. E quanto mais distante eu estiver da minha estrada, maior vai ser o processo. Mais doloroso, mais intenso, mais sofrido vai ser o meu processo de chamada. Quanto mais distante da fonte, maior é o grito que eu vou ouvir. Quanto mais perto da fonte, o sussurro já é suficiente. Para eu, como dizer assim, para um bom entendedor, meia palavra basta, né?